Olá, meu nome é Juliana Rodrigues Teixeira, eu sou fonoaudióloga e venho falar um pouquinho sobre a intervenção fonoaudiológica na síndrome de Edwards, principalmente em relação à intervenção terapêutica através do método Padovan de reorganização neurofuncional, né? Então, antes de falar especificamente sobre o método, eu vou colocar um pouquinho algumas considerações importantes sobre a síndrome de Edwards e o que a gente precisa considerar, né, no planejamento e na organização terapêutica desses pacientes. Então, quando a gente fala sobre as características da síndrome de Edwards, a gente sabe, então, que é um quadro clínico bastante amplo e algumas vezes com prognóstico reservado e que há mais de 130 anomalias diferentes, incluindo malformações congênitas múltiplas, acometendo muitos órgãos e sistemas, né? Por conta disso, a gente vê o quão amplo são essas características e que a gente tem que ter o cuidado de analisá-las, né, de uma forma bem específica para que a gente possa ser bastante assertivo nas reabilitações. Então, em relação à fonoaudiologia, né, a gente tem que ter alguns cuidados bastante específicos em relação às manifestações, por exemplo, nos achados neurológicos, né? A gente pode acompanhar alguns pacientes com agenesia de corpo caloso, hipoplasia do cerebelo, atraso no neurodesenvolvimento e algumas vezes também com deficiência intelectual. Então, toda essa condição neurológica é fundamental ter esse conhecimento na intervenção fonoaudiológica, né? Uma outra questão muito importante são as condições vitais mesmo do organismo, né, do paciente, em relação à condição pulmonar, que algumas vezes pode acontecer a má formação, e também a cardiopatia congênita. Então, essas condições são muito importantes para a gente, por exemplo, influir no ritmo do nosso exercício, na intensidade das manipulações. Uma questão muito importante também é a gente verificar a condição oral, por exemplo. Algumas pessoas manifestam palato ogival e profundo, que interfere especificamente no processo de alimentação, né? A condição das funções neurovegetativas de respiração, mastigação, sucção e deglutição, que provavelmente também podem estar alterados no quadro, por exemplo, de disfagia, né? Na questão digestiva também observar se há atresia de esôfago, micrognatia, fístula tracoesofágica. Então, são várias demandas, né, clínicas que interferem na função fonoaudiológica propriamente dita. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o método, mas uma alteração que é bastante importante a gente levar em conta nesse tipo de metodologia são alterações ósseas, né? Se há alguma restrição na mobilidade, né? Se, por exemplo, há uma luxação de quadril que impeça ou que restrinja alguns movimentos corporais, isso é fundamental para que a gente tenha conhecimento e manipular da forma adequada, né? Então, eu citei algumas características que eu acho que são mais importantes no universo da fonoaudiologia, mas essa análise tem que ser bastante cautelosa para que a gente possa trabalhar de uma forma efetiva, né, com cautela mesmo, né, e ter sucesso na intervenção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método Padovan de reorganização neurofuncional. Ele foi desenvolvido por Beatriz Padovan. A Beatriz Padovan é fonoaudióloga e pedagoga e é uma abordagem terapêutica que recapitula as fases do neurodesenvolvimento, usadas como estratégias para habilitar ou reabilitar o sistema nervoso central. Então, é um método bastante completo, ele usa a mobilidade de praticamente do corpo todo, né? E a gente tem o objetivo de fazer essa recapitulação do neurodesenvolvimento, que é fundamental para a organização neurológica. Para esse trabalho, 3 bases
são muito importantes na sustentação dessa metodologia terapêutica. A primeira, em relação às atividades humanas de andar, falar e pensar, propostas pela bibliografia de Rudolf Steiner. Né? Então, o Rudolf Steiner define o ser humano nessas 3 atividades. Né? O andar envolve toda a questão motora, né? Todo o desenvolvimento motor que a criança passa desde o nascimento, até conseguir se locomover na posição ereta. Depois o falar, que envolve toda a questão oral, das funções neurovegetativas e uma organização bacana e adequada dessas funções. Culmina numa organização de linguagem e fala adequada. E depois da base motora do andar, do falar, a gente tem como consequência o desenvolvimento do pensar, que envolve toda a competência cognitiva do ser humano. Né? Então, essa é uma das bases da metodologia da reorganização neurofuncional. A outra base que Beatriz Padovan estudou foi em relação à organização neurológica proposta por Temple Fay, né? Que faz toda essa análise da organização neurológica e de como isso acontece no ser humano, né? Associado à organização ontogenética mesmo. E por fim, outra base fundamental a esse trabalho foram os estudos da plasticidade neural. Então, se a gente consegue melhorar o funcionamento das extremidades através das manipulações e estímulos das extremidades, a gente consegue organizar o eixo, né, do sistema nervoso central e conseguir a neuroplasticidade. Então, através dessas intervenções, a gente consegue modular as funções neurológicas e propiciar a evolução do desenvolvimento do indivíduo. Certo? Então, a metodologia Padovan, ela envolve tanto atividades corporais quanto o trabalho orofacial. Né? Ela é uma terapia, numa terapia clássica de reorganização neurofuncional, a gente faz a recapitulação dos movimentos neuroevolutivos do sistema de locomoção, verticalização do ser humano, os movimentos neuroevolutivos orais, que levam ao domínio da fala, os movimentos também manuais e visuais. Tudo isso de uma forma bem ampla, né, e bastante complexa para elucidar os estímulos globais que a reorganização oferece. O método Padovan, ele recapitula os processos de aquisição do andar e falar e pensar, estimulando a maturação do sistema nervoso central, né, com o intuito de tornar o indivíduo apto a cumprir seu potencial genético e adquirir todas as capacidades a qual tenha condição, né? Então, dentro da síndrome de Edwards, a gente espera que as condições basais do desenvolvimento se firmem e dê condição para as habilidades mais refinadas e mais específicas do neurodesenvolvimento. Então, o método Padovan, ele é usado como estratégias para reabilitar o sistema nervoso depois que aconteceu alguma perda de função ou para impulsionar o desenvolvimento, como acontece nos quadros da síndrome de Edwards, né? Então, a terapia, ela pode ser aplicada em todas as idades, ela não precisa ser uma terapia ativa. O que é isso? O paciente não precisa colaborar com as manipulações, a gente pode executá-las de forma passiva e assim conseguir engramar todos os movimentos a nível do sistema nervoso central. Em todas as terapias é usado um poema, um verso, para que a gente possa engramar ritmo ao movimento e assim oferecer estimulações de forma mais organizada. Então, eu já atuo com esse método há bastante tempo e na experiência que eu tenho tido com pacientes de síndrome de Edwards, a gente percebe o quão interessante é para o desenvolvimento, o quanto o sistema nervoso central reconhece os movimentos próprios da sua evolução mesmo, né, da evolução ontogenética e como as respostas são positivas ao desenvolvimento infantil, principalmente. Então, é uma forma terapêutica bastante interessante, bastante diferenciada e que faz bastante diferença
na evolução e no prognóstico, né, de pacientes com essa síndrome, com a síndrome de Edwards. Bom, eu espero poder ter contribuído, né, com essas informações adicionais do meu trabalho e estou à disposição, né, para qualquer esclarecimento e qualquer curiosidade também. Obrigada.